Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Conacine, Congresso Nacional de Cinema. Meu nome é Fernando Imperator e eu estou com vocês aqui para falar sobre Hell or High Water. Hell or High Water. Qual é o nome em português, Isa? A qualquer custo. A qualquer custo. Ele teve várias indicações pro Golden Globe, provavelmente vai ter também pro Oscar. Filme dirigido por David Mackenzie, que tem aí o nosso capitão do Star Trek, Capitão Kirk, da nova geração. Eu sou o Capitão Kirk da nova geração. Que bosta. A gente tem também Ben Foster e Jeff Bridges, o eterno Grande Lebowski. Jeff Bridges, claro, tem uma carreira gigantesca e tal, e é um dos destaques do filme também, junto com seu parceiro. Mas uma das coisas que eu achei interessantes nesse filme é que ele se foca muito nos personagens em si, né? Ele tem toda uma trama, mas a trama em si ela não é o principal do filme, né? O Scorsese fala que a trama ela é legal a primeira vez, mas se você não tem personagens bem construídos e uma história interessante que seja um pouco mais importante do que quem foi o cara que colocou a bomba e tudo mais. Enfim, esse filme ele lida muito com os personagens. Só para fazer uma sinopse, a gente tem a sinopse de dois irmãos que roubam bancos e a gente tem um motivo aí muito pessoal por trás desses bancos e você tem aquele clichê do policial prestes a se aposentar. Ele está aí nos últimos dias dele seguindo esses bandidos. Tudo acontece no interior do Texas, então ele tem essa coisa interessante de que você consegue conhecer um pouquinho mais sobre o interior do Texas, né, que é um estado tão diferente assim nos Estados Unidos. Tem meio que sua própria cultura e é um filme que se desenrola de uma forma muito interessante. O que mais me chamou a atenção nesse filme foi que esses personagens são personagens muito locais, então eu acho sempre interessante quando a gente tem um personagem com características muito específicas, assim, por exemplo, esses irmãos lá do interior do Texas, em que a mãe deles morreu, um dos irmãos foi preso, ficou preso 10 anos e depois saiu, e ele tá meio que perdendo a fazenda, ele é separado da mulher e dos filhos, mas ele quer meio que garantir o futuro deles, então. E eles são do interior do Texas, tem um sotaque muito específico, tem uma cultura muito específica, tem um jeito de viver muito específico, uma série de valores específicos. Só que assim, por exemplo, no Poderoso Chefão, você conhece uma família de ascendência siciliana da máfia, muito específico, mas por trás de tudo isso você tem valores universais. Você tem uma conversa maior sobre o ser humano. Isso eu acho muito interessante e esse filme traz um pouco disso sim. E aí ele tem uma crítica um pouco exagerada até na minha opinião sobre os bancos, né? Sobre a crise de 2008 que os bancos tomaram as casas por falta de pagamento, essas coisas desse tipo, né? E ele tem até... Quando esse tipo de crítica fica um pouco mais subentendido, eu acho que fica um pouco mais elegante. Fica um filme com mais respeito, na minha opinião. A partir do momento que eles começam a falar, porque o vilão realmente está ali e aponta e é um banco, assim, fica meio óbvio, assim, tipo assim, ele precisava deixar claro pra todo mundo, pra não ter dúvidas e todo mundo entender que é o banco, que é o vilãozão e tal. Eu achei isso um pouco exagerado e tirou um pouco o meu respeito pelo filme, né? Isso eu vejo acontecendo até em filmes recentes, né? Se você vê, por exemplo, o Poderoso Chefão, ele faz uma crítica lá ao sistema capitalista, faz uma crítica à revolução, ao governo do Fulgêncio Batista, de uma forma que se encaixa muito bem no roteiro. Ele não precisa ficar falando, sabe quem é realmente o malvadão? O Fulgêncio Batista. Tipo, você vê pelas ações dele, né? E a gente tem aqui, nesse caso, o clássico anti-herói, né? São dois, os protagonistas são dois bandidos, né? São caras assaltantes de bancos e tem toda uma história por trás de que eles vão pegar esse dinheiro para pagar o próprio banco, uma dívida que eles estavam devendo, que
teoricamente é injusta e tal. E eu achei interessante esse plot, essa trama, mas além disso, o estudo dos personagens, a motivação de cada um fica muito clara, e ao final você consegue entender o que se passa na cabeça de cada um deles, né? O que eles realmente valorizam, por que eles agem daquele jeito, por que eles não fizeram diferente daquilo. E eu acho até que um tipo de personagem um pouco raro, é o personagem realmente heróico, é o personagem de certa forma estoico. Que é o estoico? É o cara que aceita o mundo como ele é e lida com as consequências, mesmo que elas sejam em detrimento dele, né? Então ele faz o que tem que ser feito, é o personagem do Clint Eastwood, faz o que tem que ser feito, independente se ele vai se dar bem ou mal, né? Eu acho que é a definição de herói, o cara que se sacrifica por outras pessoas que ele valoriza mais. Então nesse caso eu gostei muito disso porque a gente viu que os personagens estavam dispostos a aceitar as repercussões ruins. Eles sabiam, né? O Chris Pine fala o personagem do Chris Pine fala pro filho dele: olha, você vai ouvir muita coisa sobre eu e seu tio. E aí a criança fala, o moleque, né? O garoto fala: não vou acreditar em nada. Ele falou: não, acredite. Tudo que eles falaram que a gente fez de errado é verdade, mas eu fiz por um bom motivo. Só não seja igual a mim, não seja igual ao seu pai. E isso eu achei um tema muito bacana, né? E por outro lado, o personagem do Jeff Bridges também, que é um cara com características muito específicas. Ele vive tirando sarro do parceiro dele, que é meio indiano, que é meio índio americano, né? O nativo americano e meio mexicano. Ele fica tirando um sarro bastante do cara lá. É até uma característica bem, de certa forma, pejorativa do personagem. Mas é interessante como no mundo do politicamente correto, e que isso é uma característica meio nojenta, assim, eles conseguem construir um personagem que você tem uma empatia grande por ele, né? Por ele ser um velhinho, ele ser um cara que está se aposentando, ele meio que tem um mindset, uma mentalidade mais antiga, né? Mas nem por isso você vê que ele realmente gosta do parceiro dele. É uma brincadeira entre amigos ali. E no fim das contas, ele acaba inclusive vingando esse amigo e esse parceiro dele, né? Mostrando que ele realmente gostava dele, é a forma de demonstrar amor. É aquela questão do amigo que fica enchendo o saco, fica tirando o sarro um do outro. É uma coisa da hora do filme. Deixa eu falar. Vou deixar até sua fala aqui. Uma das características que ela falou que é muito importante é que a história vai se desenrolando sem ter muita exposição, né? Sem um personagem falar pro outro assim: nossa, você sabe que quando mamãe morreu, ela sabia que... Tarará. Tipo, você vai vendo as coisas acontecendo, isso vai se desenrolando, você vai conhecendo mais sobre os personagens ao longo da história, e isso também é uma característica de um roteiro um pouco mais sofisticado, né? O Tarantino fala muito isso, que numa história de verdade você tem um desenrolar dos fatos, você não tem simplesmente uma sequência de ações, você tem uma história que vai se desenrolando aos poucos e aos poucos vai revelando inclusive o passado e a motivação dos personagens. Então é um filme que provavelmente vai ser muito premiado no Oscar. E você, o que você achou desse filme? Coloca aqui embaixo e coloque também outro filme que você gostaria que a gente falasse aqui no canal, beleza? Espero que você tenha gostado dessa pequena crítica e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Conacine. Um abraço, tchau, tchau.